em João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, ele vai falar para os seus discípulos. Quando Jesus ele vai escrever esse texto, Jesus ele estava prestes a ser morto, tá? Jesus ele estava prestes a ser crucificado. Ele já sabia de tudo que estava acontecendo, ele já sabia que havia um cara que ia traí-lo. Então Jesus já começa a dar os pequenos sinais para os seus discípulos. Olha, eu tô partindo, tá? Dava indiretas para eles, eu já estava preparando o coração deles, porque para eles começarem a colocar em prática o que eles aprenderam em 3 anos com Jesus. Então em João capítulo 14, Jesus ele dá uma última confortada nos seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Verso 1, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, tá? Aqui Jesus ele tá mexendo já com as emoções dos caras. Aqui a gente já consegue imaginar os discípulos: poxa, mano, Jesus nos tirou da ocasião no qual nós estávamos. Eu era antes um pescador, eu estava sobrevivendo com a minha família na pescaria. Eu estava morando naquela regiãozinha ali de Samaria. De repente Jesus me tira onde eu estou, no meu conforto, na minha cultura, e me coloca agora aqui onde eu estou. Sou perseguido hoje por causa desse cara, e agora ele fala que ele vai partir, e onde eu vou ficar agora? De fato os caras estavam bem abalados. Era a mesma coisa se você, sei lá, Augusto, Jesus chegasse aqui, mas sim, né? Falava: Augusto, sai do teu trampo, sai de tudo, vamos lá pra Venezuela, mano. De repente a galera da Venezuela começa a perseguir, Jesus fala: agora você vai ficar sozinho aí que eu tô partindo pro outro canto. Então era um momento assim constrangedor para os discípulos. Então Jesus começa agora a acalmar, no versículo 1, todo o coração da galera. Versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito e vou preparar lugar. Aqui Jesus está falando de uma forma muito figurativa, tá? Olha, eu tô indo lá para cima, da onde eu vim, tá? Quando a gente fala de Gênesis, aqui a gente fala de uma criação que Jesus estava presente com Pai, Filho, Pai, Jesus, Filho e Espírito Santo. Jesus está falando que vai retornar para esse mesmo local. E vai preparar um lugar para eles e para os seus filhos lá. Lá no meu pai tem muitas moradas. Aqui está falando de espaço. Lá tem um lugar para todo mundo, tá? Continue esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, que vocês vão para lá da mesma forma as pessoas que vocês pescarem. Tá? Pedro, pescador de homens, você se tornará. Versículo 3, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí aqui Jesus conclui: olha, eu não vou abandonar vocês, tá? Eu tô indo, tô deixando vocês aqui nessa região, junto que daqui a alguns dias vai surgir Nero, vai perseguir vocês, mas o Espírito Santo vai vir e logo em breve eu também virei, tá? E aí que começa então a introdução. Não podemos apegar com este mundo, há uma vida que nos espera. E quando a gente fala que há uma vida que nos espera, eu estou falando de uma verdadeira vida que nos espera. Afinal de contas, existe muito mais vida na vida que há de vir do que nessa própria vida. Uau! Aqui nós estamos presenciando uma vida tão passageira e superficial que muitas das vezes nós nos acostumamos com ela e nos acostumamos com essa superficialidade que o sistema do mundo nos oferece. E quando a gente fala de cidadania celestial, eu quero recapitular em nossa mente, desde o primeiro amor, que um dia Jesus plantou em nosso coração que existe vida fora daqui, tá? E afinal de contas, o que é cidadania? Pegando um conceito básico, o que seria uma cidadania? No dicionário brasileiro, cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país. Então, se de fato Jesus ele plantou-se uma cidadania em nossos corações, essa cidadania só pode ser uma cidadania celestial. Se de fato, no ato da criação do mundo, no ato da criação de todas as pessoas, quando Jesus sopra as narinas de Adão, ele planta uma cidadania, ali é forte, porque ele não somente planta uma identidade, mas ele está plantando o sopro da eternidade no homem. Amém.
E para onde que Jesus está prometendo para esses caras em João 14? Está prometendo uma cidadania eterna. Por isso que nós temos medo de morrer, porque nós fomos criados para não morrer. Nós temos muito medo de morrer, porque filosoficamente falando, somos tricotomistas, tá? Somos formados pelo corpo, uma alma e um espírito. O corpo, matéria, é o que nos faz aqui sentir dores e que em breve vai ser acabado, uma vez quando a gente morre. E quando a gente vai para a parte segunda do tricotomismo filosófico, a gente vai ter as sensações da alma, que é onde está concentrado aí todas as sensações, os traumas e etc. E por fim a gente tem o espírito, que é a parte crucial, que nos liga a Deus, que nos liga à espiritualidade. É esse espírito que Jesus nos convence todos os dias dos nossos pecados, é nesse espírito que Jesus ele nos promete a salvação, e é nesse espírito que nunca vai morrer. Uau, aleluia. Esse espírito, ele, quando nós vivemos de uma forma incrédula com Deus, quando nós decidimos nós vivermos longe de Deus, esse espírito vai viver eternamente longe de Deus. Nós iremos morrer, nós iremos para um lugar chamado Hades ou Inferno, e esse espírito vai viver eternamente longe de Deus. Mas quando nós decidimos então dar atenção ao chamado de Deus para nossas vidas, ao nosso real propósito pelo qual nós fomos chamados, esse espírito será eterno do lado da presença de Deus. Uau, Séculos amém. passados. Uou. E aqui Jesus ele prometeu uma cidadania para todos nós, e afinal de contas, como alcançar essa cidadania? Na opinião de vocês, para a gente participar um pouco, como a gente alcança essa cidadania? Sendo filhos. E como nós nos tornamos filhos? Porque algumas partes falam que todos nós somos criaturas, mas nem todos nós somos filhos. Sim. Tem uma parte que me lembra que fala que quando a gente conhece ele como pai, aí quando a gente vai como pai, a gente ganha esse direito de chamá-lo de pai e se sentir filho. Seria isso? Entender o nosso papel de filho, é exatamente isso. Em Romanos 11, se eu não me engano, fala muito sobre isso, que o que nos faz entender que nós somos filhos de Deus é o nosso espírito, o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito que nós somos realmente filhos de Deus. Então, através disso, nós temos a concepção que quando nós nos encontramos em Deus, nós reconhecemos Ele como um Pai e automaticamente nós somos cordeiros com Jesus. E através disso nós começamos a ser herdeiro de tudo aquilo que o Pai tem. Então, quando você fala cidadania, se a gente fala assim, nossa, como que eu vou para um outro país e adquirir essa cidadania? Por exemplo, para Portugal. Normalmente as pessoas falam, ou você se casa com a pessoa de lá e o seu filho já vai nascer com aquela cidadania, então nós automaticamente somos assim, nós éramos para automaticamente ser do céu, nossa morada não é aqui, então automaticamente nós somos filhos de Deus porque nós entendemos que nossa terra não é aqui, mas sim no celestial. E todos nós, pelo fato que nós estamos aqui hoje, é porque nós recebemos um chamado, mas antes de nós estarmos aqui, éramos o que? Escravos. A Bíblia fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, nós éramos escravos de alguém, nós éramos escravos de um sistema. E pelo fato que vocês aceitaram o chamado, que uma vez o Espírito Santo os convenceu, deixamos então de ser uma criatura que é escravizada e passamos então a sermos escravos de Cristo. E uma forma da gente adquirir essa cidadania é, uma vez quando nós somos filhos, agora reconhecidos e justificados, é o tal da cruz, quando Jesus fala que todos os dias nós temos a nossa cruz. Todos os dias, me tornei filho hoje. Poxa, que bom, cara. Agora os pecados que eu tinha ontem já não faz mais parte de mim, porque Jesus, ele justificou. O madeiro que Jesus carregou, que o fez maldição, que é maldito aquele que carrega o madeiro. Aquele madeiro que Jesus carregou há 2000 anos atrás, ele já perdoou todos os meus pecados. Amém. Poxa, então quer dizer que
Jesus morreu até pelos pecados que eu irei cometer amanhã. Sim, porque o véu se rasgou. Agora temos total liberdade para o encontrá-lo e para também, porque afinal de contas, das 7 dispensações que nós temos lá em Daniel, nós estamos na 7ª, que é a famosa dispensação da graça. Estamos na graça. Podemos tudo? Não. Mas nós temos um livre acesso para receber perdão de Deus a todo tempo. Amém. E aí, o mais interessante nessa história é que somos filhos então hoje, mas estamos ainda presos dentro de uma bolha chamada mundo, sistema. Por isso que nós requer todos os dias carregar o tal da nossa cruz. Todos nós temos pontos fracos aqui, tá? Todos nós aqui somos carnais, todos nós aqui temos dificuldades, tá? Seja emocionais, espirituais. E talvez essas tuas dificuldades é a cruz que você tem que levar. Jesus, engraçado que Paulo, ele tinha uma dificuldade enorme, que ele falava nas suas cartas que era o famoso espinho de sua carne. Mas aquele espinho era que fazia ele forte, porque a minha graça te basta, Paulo. Às vezes você tem algumas dificuldades que Deus ele vai moldar com o tempo. Mas essa dificuldade já parou para pensar que Ele pode te levar para mais perto de Deus se você não a tivesse? Essa dificuldade pode trazer mais glória para Deus? Mas Juliana, então vou ter que suportar essa dificuldade pro resto da minha vida? Não. Mas até o processo de você passar por um processo de amadurecimento, Deus você pode ficar com essa dificuldade até você chegar lá. Como assim? Não entendi. A gente pega o povo de Israel, tá? Eles estavam 40 anos lá, quer dizer, eles ficaram 4 gerações, 400 anos sendo escravizados pro povo de Egito. Ali estavam passando por uma grande dificuldade. Poxa, a gente é o povo escolhido, como assim a gente está preso aqui sendo escravizado? De repente, levanta um cara, Moisés, vou libertar esse povo, vamos lá para Canaã. Geograficamente falando, aqui a gente tem Egito, aqui a gente tem Canaã. Levava, cara, questão de tempo, 1 ano para eles fazer esse percurso. Mas a Bíblia fala que eles demoraram 40 anos. Por que 40 anos? Porque eles tinham que ser moldados. A galera do Egito não tinha como entrar na terra de Canaã em 1 ano, porque eles iam acabar com aquela terra. Eles estavam com o coração no Egito ainda. A galera de Canaã nunca poderia ter entrado naquela terra em 1 ano, em 6 meses. Mas eles ficaram o quê? Dando volta em Canaã durante 40 anos. Por que Deus fez isso? Ficou fazendo eles dando volta em Canaã durante 40 anos. Porque eles precisavam passar por um processo de moldagem. Mas o que eles precisaram moldar? Eles eram idólatras, eles eram blasfemos, eles eram ignorantes, eles eram egoístas. Agora você imagina pegar esse tanto de defeito desses caras e colocar no odre novo, como era Canaã. Então vai ter coisas em sua vida, tá? Que Deus ele vai te entregar depois de um certo processo de amadurecimento. Porque se Deus te entregar agora, você vai estragar esse presente. Então é necessário passar por esse processo. Às vezes o seu processo vai ser 6 meses, 1 ano, não sei, depende do teu relacionamento com Deus, depende da tua moldagem. Mas Deus é bom, acredite nisso, Ele vai te entregar no tempo certo, tá? E cara, então assim, como alcançar essa cidadania celestial? Resumiria talvez uma única palavra: renúncia. Todos os dias o sistema do mundo nos oferece cada proposta. É como se diz aquela música do Thales Roberto: todo dia a proposta vem e me chama, todo dia o pecado vem e me chama. Pra que ele me chama? Para me tirar que dentro de mim a cidadania que Deus plantou quando nós o aceitamos. Todos os dias essas propostas me chamam. Satanás, junto com 1/3 de seus anjos, tá? Ele já sabe o final da história. Afinal, ele estava no ato da criação. Então, Satanás ele já sabe o final da história. Ele sabe que ele perdeu. Ele sabe que Jesus venceu. Ele já sabe todo o esquema apocalíptico, escatológico que a gente tem. Mas o máximo de pessoas que ele poderia influenciar é o melhor a se fazer. Por isso que ele vai todos os dias lançar propostas e vai tentar te influenciar com as... Como já dizia um grande pregador: o pecado na boca é doce, mas desce como amargo. Então renúncia, tá? Renúncia é um dos pontos principais para a gente garantir a nossa cidadania celestial. E não vale a pena trocar a eternidade por momentos. Não vale a pena.
trocar a eternidade por uma curtição, por momentos tão temporários. Na opinião de vocês, o que impede da gente alcançar essa cidadania? A gente falou um pouquinho sobre renúncia, que a gente precisa todos os dias nos renunciar, mas fazendo uma percepção, tá, da geração, fazendo uma percepção do que nós estamos vivendo atualmente, do atual século, das experiências pessoais que vocês têm no dia a dia, o que vocês acham que nos influencia a perder essa cidadania, ou melhor dizendo, que nos influencia a nos distanciarmos de Deus e assim perdermos o que temos de tão mais valioso, que é a nossa salvação? Eu acredito que se a gente olhar pelo lado de que ter a cidadania cristã é ser filho de Deus. Então, se a gente for colocar nos dias de hoje, a principal coisa que me liga ao meu pai, que faz as pessoas perceberem que ele é meu pai, é a obediência. Então, a partir do momento que eu paro de obedecer ele para de exercer o papel de pai sobre mim. Porque ele não tem mais uma palavra onde eu tenha respeito por ela, eu obedeço as ordens, né? Então, a falta de obediência realmente nos afasta, né? Desse lugar de filho. Porque quando nós obedecemos, nós conhecemos, nós temos relacionamento, né? Então, na minha percepção, é obediência. Eu acho que tem mais 2 pontos que influem nisso, que é a inconstância e o egoísmo. Acho que quando a gente unifica a desobediência, a gente acaba sendo egoísta, porque eu acredito que é igual uma criança, quando o pai diz não, né? Porque de Deus a gente recebe muitos nãos. A criança quer ser mimada, então ela age, de certa forma, mesmo que irracionalmente, com egoísmo, e assim, independente da nossa idade. Eu acredito que é a principal coisa que nos desliga de um relacionamento com Deus, é quando a gente decide fazer o nosso próprio, sabe? Não escuta os ensinamentos dele, não escuta os mandamentos, não escuta qual a nossa responsabilidade como cristão. E isso é o que mais nos afasta, acredito eu. Entrando nisso também entra as influências, né? Hoje o mundo, ele nos bombardeia com tudo que parece ser bom, mas só que é tudo momentâneo. Então eu sempre tenho uma frase que eu gosto de falar muito, que é: Satanás, ele não te oferece nada ruim, ele te oferece bom, coisas que são boas. Por exemplo, sexo é bom, namorar é bom, dinheiro é bom, só que ele oferece uma coisa que é totalmente momentânea, uma coisa que você vai pegar ali, vai usar, vai usufruir e depois você não vai ter mais, vai ser momentâneo. Só que Deus, ele não quer só o bom para você, ele quer o melhor. Ele te oferece algo que é eterno. Então, sexo depois do casamento, ou um relacionamento puro e santo diante de Deus, ou um trabalho onde você não vai precisar roubar para ter um dinheiro rápido, mas você vai ter um fruto do seu trabalho. Então, o mundo, ele já te diz o quê? Não, cara, para que você vai fazer isso? Vai esperar o quê? Vai esperar para casar? Ah, não, você vai fazer isso. Ah, não, você vai trabalhar. Cara, tem um score ali que eu te dou uma droga ali, você vende rapidinho, você tem um dinheiro. Então, a influência do Satanás é te mostrar de uma forma que parece ser boa, mas mascarada por uma mentira tão grande, que é o que ele fez nos céus. Porque se a gente for olhar, cara, Satanás, ele desceu com 1/3 dos anjos. O que ele disse para esses 1/3 dos anjos para que se voltasse contra Deus? Ele influenciou cada um deles. E o que ele mais faz na nossa vida é o quê? Jogar setas. Ele joga influência, começa, isso, aí você começa a ver o mundo de uma forma diferente e de repente você entra no quê? Na desobediência, você entra no egoísmo, você entra até mesmo na falta de temor, porque tem uma diferença entre ter medo e ter temor. Para Deus nós temos que ter temor, é aquilo que a gente olha e fala, cara, eu tenho respeito sobre essa pessoa. Agora, quando você tem medo, você faz por medo, você obedece por medo, mas nós temos que obedecer por um temor, por olhar para Deus e falar, cara, Ele é o nosso Pai, nós devemos obedecer Ele, dar honra a Ele por quem Ele é, não pelo que Ele tem feito. Mas para mim a influência é o que mais bombardeia nesse século, principalmente, né? Onde tem redes sociais, onde tem
filmes, onde que é aquilo, onde que nos cerca com tantas coisas, que chega no momento que você já desfocou tanto de Deus que você nem lembra quem é Deus, mas lembra das outras coisas, entendeu? Acho que tudo que vocês falaram é válido, né? Acho que a gente pode linkar tudo aqui, obediência, relacionamento, influência. E quando vocês falam, né, nesse sentido, né, obediência, influência, relacionamento, aí a gente tem um problema, tá? Porque pra gente escutar a voz de Deus, pra gente estar sensível ao que Deus fala, exige de nós um relacionamento com Ele. E nós nunca tivemos uma geração tão carente de relacionamento que nos afeta com Deus. Deixa eu mostrar para vocês entenderem. Existe um sociólogo, o nome dele é Zig Bauman. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Mas ele define essa atual geração como uma geração líquida. Mas para uma geração ser líquida, ela um dia foi sólida. Da mesma forma, para uma água ser líquida, um dia ela foi sólida. Ela forma lá em cima, depois cai pra gente. Um dia para ele se tornar líquido, primeiro ele é um gelo firme, sólido. E o que é uma geração sólida do passado? Uma geração baby boomers, tá? Uma geração época Billy Graham, uma geração Spurgeon, uma geração John Wesley, John Knox, uma geração dessa galera. Era uma geração que não tinha agonia de esperar. Era uma geração que preservava o relacionamento. Era uma geração que orava e ficava aguardando a resposta de Deus. E não ia para distrações procurar resposta em outros lados. E a atual geração no qual segundo Bauman descreve, uma geração líquida, é uma geração que nós colocamos um prato de comida no micro-ondas, colocamos 2 minutos e já estamos aqui, ó. Cadê? Meu Deus. Demorando. Então é agoniante pra gente esperar nessa atual geração, tá? Na geração sólida, os relacionamentos, tá, de casais, pesquisas que apontam, dura 50, 60 anos. A geração líquida dura 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas por que essa diferenciação? Porque com a era da informação, com a era que tudo é mastigado pra gente, na era que tudo é rápido. Poxa, sei lá, eu quero um lanche. Aí fui rapidinho, tá aqui. Poxa, sei lá, eu quero um artigo científico que fala disso. Cara, eu rapidão, já baixei. Cara, eu quero uma multa. Mas com Deus não é assim. Aí que mora o querido. Com Deus exige um processo de relacionamento. E quando nós estamos nos relacionando com Deus cara, porque a verdade é que nós não estamos preservando nenhum relacionamento com o próximo. Aqui, às vezes, estamos conversando com pessoas dentro da própria casa pelo WhatsApp. Então, perdeu-se a afetividade. O negócio de sentir o corpo quente aqui, perdeu esse negócio. Então, se a gente não está valorizando nenhum relacionamento com uma pessoa que é visível, que nós conseguimos enxergar... E Caleb? Do nada ele tava assim. Cara, parecendo 2 defuntos aqui, se nós não conseguimos valorizar isso aqui, cara, se torna mais difícil nós valorizarmos um relacionamento com Deus que nós não conseguimos enxergar. Vocês conseguem entender nesse negócio? Sim. Por isso que existe um processo e aí é o que Paulo ele fala, embora Paulo ele fala para Roma, aquele versículo, mas se trata muito também do atual século 21, tá? Não se conformeis com este mundo, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém. Só para vocês entenderem, quando Paulo ele escreve isso, Paulo ele imagina uma Roma linda, tá? Acho que ele estava na segunda viagem missionária para Roma. E Paulo ele converteu e ele imaginava, cara, Roma, lá deve ser top. Mas ele chega lá, tipo, expectativa e realidade, nada a ver com o que ele imaginou. Uma Roma muito assim, cristã, top. E aí Paulo ele começa a escrever para Roma. Não se conformeis com este mundo, tá? Não se conformeis com esse sistema, mas transformai-vos. Transforma todos os dias sua mente. E é um negócio que a gente tem que todos os dias nos transformar, se a gente quiser realmente desfrutar do gozo dele. E aqui a gente está falando de uma transformação dessa geração líquida. A geração líquida trouxe só mares? Não, tem muita coisa boa aqui, ó. Eu sei filtrar muita coisa boa da geração atual. Z, Y. Mas também existe mares aqui, nessa era da informação, dessa explosão, que a gente não pode levar para dentro do quarto, tá? Com Deus. Nós não podemos deixar ser influenciado. Senão a gente vai ficar numa vida muito superficial.
Isso é estudo, tá? Isso é fato. A tendência de redução de leitura bíblica, tá? Leitura, seja qualquer livro acadêmico, tem reduzido, porque hoje a gente tem tudo mastigado. Então o que nos impede, tá? E o que a gente tem que fazer justamente com isso é não nos conformar todos os dias. Todos os dias você vai acordar, tá? Você vai pro teu trabalho, você vai pra tua faculdade, vai surgir propostas. Mas você fala, cara, eu tenho um valor ético e moral que tá cravado aqui dentro de mim. E eu vou preservar, porque existe muito mais vida na vida que há de vir ainda. Tem uma ilustração, acho que todo mundo sabe, né, da ilustração do sapo, da água, né? Você sabe, Chitão? Chitão não, Augusto. Dá uma resumida aí pra quem não sabe. Pode falar do sapo. Quando eu fico na semana, a galera chama o Augusto de Chitão, né? Aí a gente costuma, aí chega na igreja assim, Augusto. Não, mas nós chamamos de pequeno Davi Chitãozinho também. Hã? Imaginei eu, então. Mas assim, basicamente, experiências científicas que eles gostam de fazer muito, colocaram um sapo dentro de um recipiente lá com água, a temperatura ambiente, colocaram esse sapo lá e ligaram a temperatura ali do fogo e o sapo começou, cara. Ele ficou de boa, a água esquentando, a temperatura aumentando e ele, tipo, ficou intacto, até que deu ruim, se é que vocês me entendem. E depois, mesma experiência na água quente, colocou o sapo lá, o cara já pulou fora, porque houve um choque. Isso para a realidade dos nossos dias, nós hoje somos cristãos, estamos inseridos, né, no corpo e etc. Mas quando a gente começa a dar pequenas legalidades ao que nós chamamos de a frieza, a paralisia, quando nós damos pequenas legalidades a essas, a gente começa a aceitar como tudo e nós começamos a entender então que o famoso tem nada a ver, tá de boa, pode tudo, tá tranquilo. Então a gente aos poucos estamos nos moldando a temperatura do mundo sem nós percebermos. Se algo que Satanás ele faz com muito assim, com muita inteligência, cara, Satanás ele é muito esperto, ele é muito, a gente vê Gênesis, tá? Ele utilizando uma cobra ali para falar com, pensa bem, olha como é que ele colocou o pecado no mundo. Ele foi muito esperto, Satanás, e ele não vai ser burro para não te tirar da presença de Deus. Tá? Ele vai te usar de métodos bem sutil. O que é métodos bem sutil? Cara, hoje você tá crente aqui, tá? De boa e tal. Você vai sair daquela porta, não vai te mostrar um negocinho, ó. Toma, esse pecado e usufrui agora. Não. É devagarzinho, aos poucos. De forma bem sutil. Vai ser tipo assim, às vezes como Paulo falou, vai ser por uma pequena companhia, tá? Uma pequena influência. Aí depois dessa pequena influência vai ter toda essa questão. Então é bem de forma sutil, assim que agiu lá em Gênesis. Porque se você comer dessa maçã, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus, vai saber o bem e o mal. Tipo assim, ele não insistiu no sentido, come essa maçã, cara, tá muito gostosa. Só apresentou as vias. Cara, se você comer isso aí, você vai ter isso na sua vida. De repente Satanás pega Jesus e leva lá pro monte. Já que você filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha ele tentando influenciar Jesus. Depois do alto penhasco, a Bíblia, e deixa eu te falar, Satanás às vezes conhece mais de Bíblia do que nós, tá? Conhece muito, viu? Por isso que a Bíblia fala que uma das formas da gente vencer o maligno é com a palavra. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes e etc. Então, a gente só consegue vencer por meio da palavra. Tinha uma época muito forte assim na minha vida, no meados de 2016, eu tava passando um momento psicológico assim, cara, tenso. Paulo na época que ele sabe dessa história, tipo assim, negócio de ter teofobia, radiofobia, não querer viver, enfim. E eu tinha um certo tabu com psicólogo, então eu comecei a mergulhar muito na palavra e quando vinha aqueles pensamentos, eu lançava versículos. Foi assim que eu fui vencendo. Amém. E quando Satanás fala, joga do penhasco, porque a palavra de Deus fala que Deus enviará anjos a seu favor. Olha Satanás com conhecimento bíblico aí, mas conhecimento bíblico distorcido. E Jesus o quê? Combate ele com a palavra, mas também a palavra diz, não pecarás contra Deus. Então você vence Satanás só com a palavra. E
E aí, Satanás ele vai agir sempre de forma sutil nas nossas vidas, sempre em prol da gente tirar a cidadania celestial que foi plantada um dia em nossas vidas. Para alguns aqui há 5 anos, 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Mas você tem uma cidadania celestial, um presente eterno que custou um alto preço sobre a vida de Jesus. Eu gosto muitas vezes de estudar sobre o sofrimento de Jesus mesmo, para mim ficar um pouco constrangido. Quando Jesus soa sangue, fala, poxa, velho, se eu pecar aqui agora... Esse Jesus, ele sofreu pra caramba, mano, lá atrás, por causa disso aqui. Porque a dor de Jesus, o suor do seu sangue, o chorar de Jesus, a espetada aqui que saiu água e gordura, aquele negócio estranho, foi tudo por causa do meu pecado que eu vou cometer amanhã, do seu pecado, do nosso pecado de hoje. Tudo isso era o peso espiritual sobre a vida do homem. Então, só uma coisa, se atente à sutilidade, tá? Se atente aos pequenos detalhes que vai, as propostas que vai te aparecendo. Aqui eu vou passar rápido sobre isso, mas se atente também aos altares que você construiu ao longo desses tempos, aos altares aí dentro. Eles podem não ser benéficos para você. Certo dia, um cara procurou Jesus. O cara era aparentemente crente, tá? Aparentemente crente. O estereótipo dele era crente. Ele só fez uma pergunta básica: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Mas Jesus já conhece o coração dele da mesma forma como já conhece o nosso. Falou: segue os mandamentos. Mas eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. Tá vendo, cara? Tanto que o cara era crente. Já tenho feito isso, cara. Eu tô de boa, então. Mas Jesus viu que nele tinha um altar que ele construiu ao longo do tempo. A raiz aqui dentro que ele não abriria mão. Olhando para dentro dele, vende tudo que tens, dê aos pobres. Aí mexeu com a ferida do homem. Porque ele construiu um altar muito forte sobre a sua riqueza. E custaria muito ele vender tudo que tem e seguir Jesus. Custaria muito. Por isso que existem altares dentro de nós que às vezes nem nós percebemos, tá? Nós construímos de forma ali espontânea, mas que precisa o quê? Ser examinado. Porque às vezes a gente não quer abrir mão desses altares para seguir Jesus. Mas o quanto custa seguir Jesus? Essa é a pergunta. Gente, vocês podem falar alguma coisa, tá? Eu estou partindo pro fim. Eu gosto muito de uma ilusão. Essa ilusão eu vi ela muito tempo atrás naquele canal de Jesus Cop. Vocês já ouviram falar? Sim. Jesus Cop é um canal do Douglas Gonçalves. Ele é muito massa. Depois vocês seguem o canal dele lá. Mas ele faz uma comparação muito da hora sobre a eternidade. É como se você olhar, tipo assim, imaginasse, sei lá, vamos pra nossa realidade, um cordão de 1 quilômetro. Coloca aí pra gente fazer uma diferenciação de cor. Vamos supor que esse cordão é branco, tá? 1 quilômetro de cordão branco. E na ponta desse cordão tem 1 centímetro de uma cor, sei lá, simbólica, preta, pra gente fazer essa diferenciação. 1 centímetro desse cordão é preto. Então o que é 1 centímetro? É isso aqui, ó. Em prol da vasta dimensão de um cordão branco. E ele fala, é muito uma forma bem interessante, alegórica, que a nossa vida aqui na Terra é esse cordão, esse 1 centímetro preto. E aí a gente faz uma alusão para uma pregação que eu gosto muito do Juliano Som. Depois vocês veem essa pregação, tá? Que o nome da pregação é Todos Nós Vamos Morrer. Ele faz uma ilusão muito interessante sobre essa vida, que ele diz que, cara, nessa parte preta desses 1 centímetro, às vezes nós focamos tanto, nos damos tanto, nos entregamos tanto, estudamos tanto, trabalhamos tanto em prol de quê? Em prol de que nós fazemos tudo isso? Não é errado, tá? Você estudar, dar o seu melhor, não é errado você conquistar as suas coisas. Mas esse moço rico aqui dessa história, certamente ele se deu tanto, se entregou tanto. Às vezes pegou até uma herança do pai, mas continuou ali os seus afazeres, os seus negócios, trabalhando 12 horas por dia, se entregando tanto em prol de quê? Em
prol de morrer e continuar num centímetro de cordão preto nessa vida superficial? Sendo que nós, muitas das vezes, tá, gente? Isso acontece comigo. Muitas das vezes nós esquecemos da eternidade que foi criada para nós. Que Jesus fala em João capítulo 14: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Eu vou buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. É sobre isso. Isso é a eternidade. E que a gente não venha, tá? Nos condicionar, tá? Nos negociarmos a uma condição de querer nos dar tanto desse mundo e ao mesmo tempo perder tudo. Um versículo que eu gosto muito, chama muito a minha atenção, é quando o próprio Jesus ele fala: aquele que perder a sua vida, ganha-la. E aquele que ganhar a sua vida, perder-la. E às vezes a gente é ansioso. Jesus te chama e ele fala pra você assim: aquele que perder a sua vida, a gente, meu Deus do céu, eu vou perder minha vida agora. Socorro, agora eu vou perder minha vida. Calma, brother, calma, espera Jesus terminar. Jesus tem uma promessa. Jesus ele fala e ele sempre tem uma promessa no final. Calma. Não, mas agora eu aceitei Jesus, agora eu tô caminhando de Jesus, vou perder minha vida, perdi minhas festas, perdi tudo. Calma, brother, calma. Olha o que Jesus está falando: aquele que perder a sua vida, ganha lá. Tem uma promessa, cara. Tem uma eternidade esperando. Aquele que perder a sua vida, ganha lá. Tá, você perdeu tudo aqui no sentido... Às vezes eu fico pensando na época de Pedro, o que nós perdemos afinal de contas? Acho que nós não perdemos nada. Poxa, se eu estivesse lá no mundo, talvez, não sei, estaria bebendo altas cachaças, nossa, ia estar gastando muito mais que eu gasto hoje. Então isso pra mim não é perder. Cara, mas e aquele que ganhar a sua vida, perder lá? O que é ganhar a vida aqui? É você ser o cara, é você desfrutar da forma que você quer, você preservar o anarquismo, é você, eu sou o meu Deus, e é isso, eu vou curtir. Aí de fato você vai perder. Mas aquele que ganhar, perder a sua vida, ganhar lá. Existe uma promessa, existe uma eternidade. E partindo pro fim, Filipenses 3, capítulo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade é lá. E quando a gente todos os dias acordamos com a ideia que, cara, hoje pode ser o meu dia, hoje pode ser o dia que ele vai me encontrar, a gente vive uma vida acho que mais leve. Porque a nossa cidade é lá, a gente não pode se acostumar com aqui de jeito nenhum. Quando a gente começa a nos acostumar aqui, a gente começa a esquecer de lá, tá? E quando a gente começa a esquecer de lá, aí é o momento que perde a comunicação, aí é o momento que perde a obediência, aí é o momento que a gente dá ouvido às influências, aí é o momento que se concretiza Isaías capítulo 59, que é através das vossas iniquidades e a separação de vós com o vosso Deus. O que quer dizer esse versículo? É através das vossas iniquidades, que é a separação de vós com o vosso Deus. Note que Deus nunca separa de nós. E o mais louco é que Deus, ele me ama da mesma forma que ele ama um cara que está no mundo do crime. É o mesmo amor, tá? Deus não ama ninguém a mais. E claro, existe intimidades diferentes, existe proximidades diferentes, tá? Mas o amor que Deus tem por você é o mesmo amor pro cara que tá lá na Cracolândia se matando. É o mesmo amor. Qual que é a diferença? É que você está mais próximo dele, você está muito mais sensível a ele e você está pronto a ouvi-lo para às vezes dar uma mensagem para o cara que está na Cracolândia, para esse filho que está longe do aprisco, voltar para o aprisco, tá? Ser uma ovelha perdida e passar a ser uma ovelha encontrada. Então note que é através das nossas iniquidades, que é a separação de nós com o nosso Deus, é através da nossa falta de obediência, da nossa falta de comunicação que a gente vai distanciando, mas Deus ele nunca distancia da gente, é nós que estamos cada vez mais longe. É uma alusão básica, sei lá na torre da UBT, aquele prédio da Caulink,
Quando você tá lá na portaria, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá na UBT, tirando o chutão, eu, a Isadora. Às vezes nós nem gosta de ir lá. todo dia. Mas quando a gente tá assim na portaria, cara, você olha que lá assim, você faz assim, ó. É, Meu Deus. desse jeito. Isso é um sinônimo de um relacionamento nosso com o nosso Deus de forma saudável. Cara, eu tô conectadão com Deus. Mas quando a gente começa a distanciarmos de Deus, você vai lá, sei lá, Shopping Park. Cara, não, Shopping Park não, né? Não sei. Você vai pra lá do shopping. Tô brincando, mas você... você vai pra algum bairro aqui que você consegue ver ainda a torre. Você vai ver a torre bem assim, ó, minúscula. Tipo assim, é o teu relacionamento com Deus que não está saudável. É o seu... Poxa, eu não consigo ouvi-la, não consigo enxergá-la direito, tá? Gente, por fim é isso. Acho que a ideia da palavra tem como aplicação essa, é a gente lembrarmos todos os dias que existe dentro de nós uma eternidade, existe dentro de nós uma cidadania, Amém. existe dentro de nós valores éticos, existe dentro de nós uma Constituição, cuja não é a Constituição de 88, mas é a Constituição dos céus, que é a Bíblia. Também é importante a gente seguir a Constituição de 88, tá? Pra gente... E que a gente precisa preservá-la. E sempre lembre-se disso, tá? Sempre lembre-se disso. Existe mais vida depois daqui do que propriamente nessa terra. Amém. É isso, tamo junto. Amém. É isso aí.